Olá pessoal, hoje é segunda-feira, 31 de março, são 9h14 da noite e estou aqui para falar sobre um artigo que saiu esse final de semana do Barron sobre qual que é a nova fase da AI, né, que é a inteligência artificial. É um assunto que muitos clientes pedem e, apesar de esteja em voga no momento, é um assunto que, em termos de investimento, vai ter muitas oportunidades, mas também tem muito risco por ser uma coisa muito nova. Então, começando, né? A primeira AI nasce em 2023, em agosto mais ou menos, há 18 meses atrás. Ela estoura no mundo com o ChatGPT. E naquela época, empresas como a Nvidia valia $1 trilhão e desde então a Nvidia multiplicou por 3 e muitas outras empresas dobraram de valor de tamanho em relação ao mercado de capitais. Ou seja, o que a gente viu foi uma maré que todas as empresas que têm alguma certa correlação com inteligência artificial, elas surfaram, né? Todo mundo desesperado, tantas pessoas comprando ações, quanto essas empresas também investindo em novos produtos e gastando muito dinheiro, tá? Então, o que muda daquela fase para nova é o seguinte: antes era uma fase de descoberta, né, como a fase da internet, agora entra numa fase de como capitalizar em cima desse produto. Hoje saiu um artigo do Damodaran, né, que ele acredita que para muitas empresas vai ser mais um custo do que realmente alguma coisa onde vai agregar valor. E é interessante que assim, quando então você tem essa maré, muitas empresas surfam, tá? E quando essa maré começar a baixar, muitas empresas ficarão pelo caminho, tá? Então a gente não sabe quem. A Barron's traz um dado que é interessante, que de todo o market cap da internet, né, no tempo da Netscape, que foi o primeiro navegador que surgiu, foi em 1990, apenas 1% dessas empresas ainda existem. Ou seja, o que a gente vê é que muitas empresas morrerão pelo caminho. Bom, o que a gente vê nos próximos passos, tá? Vai ter muito investimento ainda. Tem um dilema interessante que é o dilema do prisioneiro, né? Então, assim, todas as empresas querem ser a primeira pioneira nesse assunto. Então, isso pode ser um risco para o mercado, porque, ao mesmo tempo, muitas vão gastar muito dinheiro com isso. Se elas talvez cooperassem entre elas gastariam menos dinheiro, mas todo mundo quer ser a nova Coca-Cola do momento. E também tem um tema aqui que chama a atenção, que é, hoje, a economia global são de $100 trilhões, tá? Segundo a Barron's. Desses $100 trilhões, 55% é labor force e só 5% para tecnologia. Ou seja, se a gente quisesse mudar toda essa estrutura para a inteligência artificial, como muitos têm um receio, você tem que olhar que você tem um impeditivo, primeiro das ONGs, dos sindicatos, organizações, uma vontade política, os governos, né? Acho que aqui vale citar, por exemplo, o tema do Brasil, o frentista. Ele existe por uma questão, parece que foi o Fernando Henrique Cardoso lá atrás por conta de desemprego, mas se olhar talvez não fosse uma profissão necessária, né? Mas foi uma questão de desemprego. E o segundo fator é que se todas as empresas fossem realmente investir, a gente não tem capacidade de energia e computador, tá? Então, acho que alguns receios de algumas pessoas, então ele tem alguns obstáculos pela frente. Mas, então assim, quais são as empresas que devem se beneficiar, né, que a gente colocaria os cavalos? Primeiro, são as empresas que têm escala de distribuição. Então hoje, né, são Google, Microsoft, Apple, né, essas grandes empresas, entre outras, tá? Segundo ponto, tem que ser uma empresa geradora de caixa, porque a inteligência artificial gera muito investimento. Né? E terceiro, tem que ter equipe, tá? Pessoas profissionais. Então, por isso que algumas empresas como Google, né, Amazon saíram um pouco na frente dessa corrida. Falando aqui um pouco sobre outras empresas, né, que terão, a gente fala que é o second tier, né, que vem na onda da AI, tá? Uma área que a Charles Schwab traz, tá, é a área de infraestrutura, ou seja, vai se demandar muita energia, data center, tá? Então, uma das empresas que ele fala aqui é a Snowflake, que é de infraestrutura cloud-based, então, ou seja, vai precisar de um lugar para depositar os dados. Outro setor que vai vir na esteira do crescimento com a AI é a cybersecurity. Então, por exemplo, você tem a Palo Alto, tem outras empresas também. Então, a Palo Alto é uma empresa que vai demandar muito por conta de... A gente vê aí, hoje um dos maiores riscos, conversando com um ex-chefe meu,
que trabalha hoje num grande banco, ele falou, olha, um dos maiores riscos é o tema da cybersecurity. Depois você tem um outro vetor que a gente fala que é o vetor de aplicação, né? Então as empresas que vão aplicar realmente a AI. Então você tem, por exemplo, o Booking, né, que é a empresa de viagens, que tem se beneficiado com o tema do atendimento. Nesse artigo da Barron's, né, eles falam que eles acertaram 90% dos atendimentos, que é um volume alto. A Intuit Surgical, que é uma empresa líder em robótica de cirurgia. Você tem duas empresas que muito legal, que chama a Cadence Design System e a Synopsys, que são empresas que fazem braços mecânicos de automação. Então, o que a gente vai ver é a indústria se verticalizando, e aí você tendo braços, então a automação de toda a parte da indústria. E acho que tem, né, eles falam de Netflix, que pode se beneficiar, que tem grande escala, e HubSpot, Atlassian. O que eu queria falar para os clientes é o seguinte: muitas dessas empresas eu mesmo olho constantemente, o que eu vejo é que muitas delas são caras, tá? E não é fácil ficar acertando. Porque quando você vai, a gente vai olhar as ações, quando chega muitas vezes até pra gente aqui que leu todo dia os jornais, as empresas já são caras, o preço sobre o lucro são muito alto, então não é muito recomendável você fazer o one bet, né? A não ser one bet, a gente fala uma aposta só, colocar 50% no portfólio dessas empresas. O artigo, o que eles falam das Magnificent Seven, né? Que é Apple, Nvidia, Tesla, Google, Amazon, Facebook. É que assim, todos esses gestores, esses fundos possuem essas empresas na carteira. No curto prazo eles vêem, por exemplo, a Nvidia tendo um pouco mais de volatilidade por questões, por exemplo, a oferta e demanda, né, com o DeepSeek vindo, mas o que eles acreditam é que no médio e longo prazo não vai ter como escapar, que é uma mudança estrutural na economia, que a gente vai sim precisar dos microchips. A grande dúvida é quem que vai ser o vencedor dessa corrida, tá? Então, eu acho que é uma pergunta de $1 milhão. O que a gente faz muitas vezes é comprar, tem alguns ETFs que estão expostos a esses produtos, então você compra dezenas de empresas de inteligência artificial. Falando um pouco assim, também resumindo, da Bolsa Americana, é que o que a gente viu que os valuations ficaram muito esticados, e é normal que você tivesse uma correção, né? Então ela caiu 10%. Eu acho que tem outras questões que vieram a surgir agora, como por exemplo as tarifas do Trump, se a economia americana vai entrar numa recessão ou não. Acho que são grandes perguntas, mas nesse tema de inteligência artificial especificamente, né, a gente vê que é uma tendência assim de longo prazo. No curto prazo, resumindo, pode estar um pouco mais esticado, e talvez em vez de olhar a Nvidia, as empresas que todo mundo já analisou, talvez olhar outras empresas, outros setores que podem também se beneficiar, como por exemplo a energia nuclear, né? O Google, o Microsoft tem investido. Então, a inteligência artificial consome muita energia, então a gente tem a área de infraestrutura, que aí vai energia, vai data center, você vai ter o tema de cybersecurity, né, que é segurança cibernética, e depois as empresas que melhor estão aplicando a inteligência artificial, tá? Esse é a visão do Roundtable hoje, da Barron's, e estamos à disposição. Um grande abraço.